Olá, vamos começar então a nossa quarta aula. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês mais uma mandala de 8 pontas, mas assim como a gente fez na aula anterior, a gente vai utilizar o gabarito para facilitar a nossa montagem da mandala. E eu vou ensinar alguns pontos diferentes também, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais no nosso trabalho, então já partindo assim para um modelo intermediário de mandala, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Aqui para essa mandala nós vamos utilizar 4 varetinhas, né? Temos aqui as 4. Dessa vez a gente vai utilizar o gabarito aqui de 8 pontas para a gente garantir que ela vai ficar simétrica, certinho, né? Como eu já mencionei num outro vídeo, foi proposital mesmo que o primeiro vídeo dessa mandala a gente fez sem a ajuda do gabarito, que era para a gente sentir mesmo, né? Como é que funciona a mandala, como é que a gente produz ela, mesmo sem ter ajuda, né, de nenhum assistente aqui. Então a gente construiu, foi uma mandala mais raiz, né? Vamos dizer assim. Essa aqui a gente já vai ter essa ajuda. E agora a gente já tem também uma noção de como é que a gente faz a mandala. A gente já sabe tecer, já sabe os pontos básicos, então é um passinho a mais que a gente está dando aqui. Assim como na outra mandala, a gente vai iniciar, vamos começar cortando as pontinhas, né? Vamos retirar as pontinhas aqui, que eu estou utilizando varetinha de espetinho de churrasco. Então eu vou retirar aqui essas pontas as minhas varetinhas para já preparar elas. Retiradas as pontas, vamos fazer a medição aqui, ó. Vamos medir o centro das nossas varetinhas. Eu vou medir aqui na faixa aqui dos 14 centímetros. Beleza. Já fiz aqui a marcação inicial. Então a gente vai começar da mesma forma, né? Fazendo um olho de Deus aqui. Vamos fazer em 2 partes separadas. Vou juntar primeiro essas 2 varetinhas aqui, para depois juntar as outras 2, certo? Então vamos lá, deixa eu escolher minha cor aqui. Vou pegar essa cor. Hoje eu tô com vontade de fazer uma mandala de cores assim um pouco mais pastéis e não com cores muito chamativas, assim muito fortes. Vamos ver o que vai sair aqui. Recapitulando aqui ainda, ó, deixo sobrando um pouquinho de linha.
tem até uma abelhinha visitando a gente aqui. Mais ou menos aqui. No centro, onde a gente fez a nossa marcação. A linha está aqui sobrando, ó. Vou abrir, formando mais. E no outro sentido aqui, vou dar mais algumas voltinhas para firmar minha mandala. Aí aqui você vai ter opção, né, trabalhando com o gabarito, você tem a opção de ir conferindo aqui, ó. Você pode ver se a sua mandala tá ficando mais mesmo ou se ela tá ficando meio tortinha, né? Eu vou começar a tecer ela um pouco aqui. Vou firmar ela um pouquinho mais. E aí depois eu vou conferir se ela tá ficando na posição que eu quero. Eu vou até fazendo meio rapidinho assim, porque até aqui não tá tendo assim grandes novidades, né? Vocês já viram a primeira aula mais básica, né? E até agora não tem nada de novo assim, a gente começa ela da mesma forma. Eu vou tecendo aqui o meu quadradinho. E aí aqui eu vou buscar, como essa é uma mandala que a gente já está avançando um pouco mais, então eu vou buscar dar uma incrementada maior nesse centro dela aqui, nesse comecinho. Então, ó, pode ver que eu teci bem pouquinho aqui, só um pedacinho, já vou cortar minha linha e já vou fazer uma troca aqui de cor, logo de cara. Os doguinhos estão aqui me visitando aqui também. Se eles aparecerem aí na filmagem. Aí, ó, prontinho. Então eu vou conferir aqui. Aí, ó, tá certinho. Não sei se aí pelo ângulo da câmera dá pra ver certinho. Assim talvez fique melhor, né? Ó. Beleza? Então, temos aqui. Aí eu já vou pegar uma outra cor, eu ainda vou continuar aqui nessa. Eu vou pegar este outro tom aqui, também uma cor mais pastel. Vou dar continuidade, ó. Mesma forma. Que aí eu vou abrir aqui minha mandala, já alternando essas cores. O centro da mandala é uma parte assim fundamental, né? Que é o ponto de foco assim, quando você olha para uma mandala, você já vai de cara no centro dessa mandala, é da onde ela nasce, né? Então é muito importante. Quando a gente trabalha bem o centro da mandala, coloca assim um destaque legal no centro, né? Você pode ter certeza que a sua mandala vai chamar bastante atenção. Beleza. Dei 5 voltinhas aqui. Vou cortar a minha linha.
Dei os nozinhos. Ok. Aí eu vou parar por aqui? Não. Vou colocar mais uma cor aqui, vamos ver. Trazer para um rosa aqui, será? Trazer mais nesses tons mais terrosos aqui, ó. Esse aqui. Vamos lá. Vou colocar mais essas duas cores. Ok, mais 5 voltinhas. E agora vou colocar essa outra cor aqui. Prontinho. Então, fizemos aqui a nossa base. Olha só. Deu até uma boa avançada já na mandala, né? Bem rapidinho. E aí, o que vai ser o diferencial aqui? Eu acho que aqui só o fato da gente colocar 4 cores, né? Uma variação grande assim de cores logo no centro da mandala, já traria aqui para essa mandala um ar bem legal, né? Eu poderia continuar aqui e fazer uma mandala dessa forma, né? Continuar usando os pontos básicos, fazer outras variações, né? Adicionando as outras 2 varetas, já ia ficar bem legal. Mas eu quero incrementar ela mais ainda, eu quero aprofundar um pouco mais.
E para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a mostrar para vocês como é que a gente faz o trabalho com a agulha. Então, é um material que a gente ainda não tinha utilizado, né, nas aulas anteriores. E eu vou introduzir para vocês aqui esse trabalho com agulha. Vocês vão ver que legal que é. A agulha nos ajuda muito no trabalho com as mandalas. Então eu vou pegar uma outra cor aqui, porque agora, trabalhando com agulha, a gente vai poder passar as linhas aqui, ó. A gente não vai estar passando somente nas varetas, né? Por enquanto a gente está só tecendo nas varetas. Agora eu vou, além das varetas, eu vou fazer alguns pontos aqui na própria linha, no meio da mandala aqui, ó. É possível a gente fazer alguns desenhos aqui, colocar algumas formas, né? É isso que é o bordado. Então eu vou mostrar para vocês a parte. Vamos iniciar com o mais simples do bordado, né? Então eu vou mostrar para vocês e aí no decorrer das aulas do curso a gente vai aprofundando ainda mais na utilização da agulha, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar esse roxinho aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar um pouco da linha. Aqui eu peguei assim três braçadas, sabe? O braço esticado assim de linha. Não sei se vai ser suficiente, se vai sobrar, mas é um tanto bom que dá para dar algumas voltas, né, na mandala. Aí eu vou colocar uma pontinha, né, aqui na agulha. Tem duas formas, né? Você pode tanto passar a linha e dar um nozinho ou dois nozinhos aqui na agulha, né? Deixar a linha bem presa mesmo na agulha, é uma forma. Ou dá para você também puxar um pouco mais da linha e deixar ela solta assim, ó. Não tem problema deixar solta. Só não pode deixar solta com a linha assim muito pertinho, né? Porque daí conforme você vai passando ela vai ficar escapando. Então para ela não escapar você pode puxar um pouco mais, né? Deixa sobrando bastante. E aí você consegue ir passando sem que ela escape. E aí depois não precisa ficar cortando aqui também o nó, né? Na hora de tirar a linha. Com a outra ponta, aí eu vou fazer como se eu fosse continuar aqui uma cor normalmente, né? Vou passar aqui a minha linha na varetinha, da mesma forma que vocês já fazem. Ó, passei aqui, vou segurar aqui o ponto. Aqui agora a criatividade pode fluir, né? Nesse desenho que a gente vai fazer com o bordado. Eu vou iniciar fazendo um desenho bem simples aqui, facinho de fazer também para vocês que estão aprendendo agora, ó. Vocês vão perceber que eu fiz aqui algumas camadas de cor, né? Então eu vou sempre estar utilizando aqui a minha agulha, passando entre uma cor e outra. Isso vai facilitar também para vocês verem aí no vídeo, né? Onde que eu estou colocando. Não é uma regra, você pode passar em qualquer espaço aqui, entre qualquer linha, você pode colocar aí para montar o seu desenho. Mas nesse primeiro exemplo aqui para vocês, eu vou estar sempre passando entre uma linha e outra. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou demarcar o centro. Aqui, ó, entre essa varetinha e essa, aqui nós temos o centro, né, mais ou menos aqui. Então a primeira coisa, eu vou demarcar esse centro aqui, ó. Então eu vou passar lá em cima, entre essa linha mais clarinha aqui e a mais escura, ó. Coloquei a linha ali por dentro. Tô vindo com a agulha aqui por cima, tá? E aí, uma coisa que é importante. Vocês vão ver, vocês já podem ver, ó, que tá formando um espaço aqui, ó, tá vendo? Entre a linha que tá aqui na varetinha e a que tá na agulha, ó, tem um espaço, ela forma uma argola aqui, né? É que tá bem longa porque tem bastante linha. Mas tem uma argolinha aqui.
a gente vai sempre buscar, ó, tá vendo? Trazer lá por dentro, ó. Tô trazendo a agulha por dentro dessa argolinha aí que surgiu, ó. Tá vendo? Porque assim a gente tá dando um ponto, né? A gente vai fixar daí a nossa linha, ó, tá vendo? Ela fica presa aqui, ó. Vocês vão perceber. Porque aqui o sentido que eu tô criando é pra cá, né? Eu vou vir pra cá, tô fazendo nesse sentido. Então é interessante que a linha tenha um ponto aqui que ela se fixa, ó, na própria linha mesmo. Então aqui eu demarquei o centro, tá vendo? Vocês vão perceber também que é importante e vai modificar o resultado a força que vocês puxam a linha. Então se eu puxar bastante essa linha aqui, eu vou abrir um buraquinho aqui, né? Eu vou estar juntando essas linhas. Se eu colocar menos força, eu vou abrir um buraquinho menor ali. Então isso é algo para vocês observarem também no resultado que vocês querem ter. Pode ter momentos que vocês querem puxar menos e pode ter momento que vocês querem, de fato, juntar mais as linhas, né? Depende do desenho que você vai querer fazer. Aqui eu não vou colocar muita força, não. Ó. Eu vou passando, ó. Vou sempre passar por dentro. Lembra disso. Puxo a minha linha. Uma coisa aqui também é a gente vai buscar passar sempre utilizando mais ou menos a mesma força, né? A mesma tensão que a gente colocou em um ponto, a gente coloca no outro também. Por exemplo, se eu não colocar força nenhuma aqui e já passar, aí vai dar diferença, tá vendo? Aqui vai ficar mais juntinha a linha e aqui vai ter uma aberturinha um pouco maior. Então, observa isso na sua mandala para você estar sempre colocando assim uma tensão parecida, né, em todos os lados da sua mandala. Prontinho aqui, completando então uma volta. Uma outra possibilidade, né? Eu mostrei aqui primeiro, passando, dei um pontinho aqui em cada centro, né? Demarquei o centro da mandala. E aí tem um jeito de fazer que também é possível, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o seguinte: eu posso também dar mais de um ponto na mesma volta, ó. Então eu vou fazer da mesma forma, eu vou passar no mesmo lugar, só que agora vou deixar a linha um pouquinho do lado, né? Não vou passar em cima do ponto que eu fiz. Mas eu vou deixar um pouquinho mais grosso, né, aqui. Então, em vez de ter só uma linha, ó, bem ao lado aqui, ó, eu posiciono ela mesmo bem do lado. Passei aqui. Posso segurar o ponto para deixá-la mais firme e vou passar de novo na mesma volta, né? Só que agora do lado de lá. Olha aí, tá vendo? Então com isso eu tô aumentando aqui, ó. Ficaram 3 voltinhas ali. Mas é só a minha segunda volta, né? Então não tem problema você passar mais de um ponto do bordado
na mesma volta. Eu não preciso passar uma aqui, dar a voltinha completa para depois dar outra volta passando aqui. Eu posso simplificar esse processo já passando as duas de uma vez, né? Prontinho. Agora eu vou continuar aqui, vou dar mais uma volta, só que aí eu vou mudar o lugar que eu vou colocar minha agulha, ó. Então tava vindo tudo lá de cima, né? Agora eu vou descer um pouquinho entre essas duas cores aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou passar uma aqui. Da mesma forma, gente, só vou mudar a posição mesmo, né? Ó. Posso ir ajeitando aqui com o dedo. Passei aqui e vou passar do outro lado também, no mesmo ponto. Aí. Beleza? Então vou fazer isso aqui também, vou dar continuidade e eu vou dar duas voltas fazendo isso, né? Para ficar duas aqui, uma de cada lado. Aliás, duas de cada lado, né? Completei uma volta.
vou no mesmo ponto ali para aumentar um pouquinho o desenho. Só deixando ao lado, né? Vou expandindo. Prontinho, ó. Já dei as 2 voltas. E agora, por último, vou passar aqui entre essas 2 cores aqui também, ó. Vou entrar aqui, mesmo ponto, né? Vou passar ali 2 vezes. Tem que fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Faltou só um pouquinho de linha. Eu só dei uns nozinhos aqui, juntei uma linha na outra, né? E aí eu já busquei fazer isso aqui pertinho da vareta, né? Porque daí a gente vai dar a voltinha e esse nozinho vai ficar escondido aqui, né? Não seria legal se o nozinho tivesse ficado aqui no meio da mandala. Então, olha aí que legal. Então isso aqui já vai dar uma cara nova para nossa mandala, né? Traz um efeitinho bem diferente, bem legal. E aqui foi só um pequeno exemplo do que dá pra gente fazer, né? Mas é legal para vocês já começarem aí treinando e se abrindo para tantas possibilidades que traz pra gente o bordado, né? Mas beleza. Aqui temos a nossa primeira parte da mandala, a parte de cima, né? Você vê que eu já trabalhei bem na parte de cima. Só que lembrando que essa nossa mandala, ela é de 8 pontas. Então eu vou criar aqui a parte de baixo dela, né? Vou fazer
só que como essa parte de baixo, né, ela vai ficar aqui por trás, assim, ó. Então não tem necessidade de eu fazer todo esse trabalho, fazer bordado e tudo mais, porque ela não vai aparecer. Vou pegar aqui uma linha que possa contrastar principalmente com esse roxo aqui, ó. E vou fazer a base inteira ali de trás nessa cor. Vou fazer aqui com esse marrom, né? Já vai acompanhar ali os tons mais terrosos ali que eu coloquei antes, né? Prontinho. Então, ó, pode ver que aqui eu fiz só uma base, né, sem detalhes nem nada. Ele vai aqui por trás, né, eu fiz mais ou menos, ó, do mesmo tamanho da parte de cima. Ele vai aqui por trás, ó, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer a junção dessas duas partes. E aí a parte mais importante para a gente utilizar aqui o nosso gabarito, né? A gente vai ter que posicionar a mandala aqui e a gente vai observando para ver se a gente está indo no caminho certo. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês uma forma diferente de fazer essa junção, né? Não existe apenas um jeito de juntar as varetas. Na outra versão que eu mostrei para vocês, a gente colocou a linha e foi passando varetinha por varetinha, né? A gente foi fazendo dessa forma. E é um jeito de fazer a junção. E só que agora eu vou mostrar uma outra forma, uma outra maneira, ó. Vai ser o seguinte, vou pegar aqui uma nova cor. Vou posicionar ela aqui na parte de cima. Vou juntar aqui a parte de trás, né? Ó, até para facilitar, vou fazer o seguinte. Ao invés de deixar solto aqui, eu vou dar um nozinho. Ficar mais fácil.
2 nozinhos aqui na vareta, deixa sobrando. Aí eu não me preocupo com essa linha escapando, né? Então, ó, vou posicionar aqui uma em cima da outra. Coloco meu dedão aqui no meio para fixar, fica mais fácil para mim. E eu vou fazer o seguinte, ao invés de passar aqui, como vocês já aprenderam, né? Eu vou fazer aquele ponto onde a gente vai na mesma vareta, ó, na mesma vareta. Então eu vou vir aqui por baixo, a diferença é que agora, ó, vou estar envolvendo ali a varetinha de baixo também, né? Olha só. Então passo aqui, dou uma voltinha. E volto aqui na mesma vareta. Vocês vão perceber que vai ficar assim, ó, bem solto mesmo, né? Aqui nesse início. Vai ficar mesmo, a gente vai tentar centralizar o melhor possível, ó. Você vê que a linha passa dos dois lados. Esse jeito de fazer a junção demora um pouquinho mais para você sentir a firmeza, assim, né? Mas é um bom jeito, assim, para a gente conseguir posicionar bem as varetinhas no gabarito, vocês vão ver. Dei 4 voltinhas aqui, vou cortar minha linha. Beleza. E aí você vai perceber que ela ainda tá bem solta, né? Só que o legal desse ponto aqui é que a gente consegue movimentar bem ela, sem estar perdendo a estrutura nem nada, né? Então, como a gente está aqui com o auxílio do gabarito, é um bom momento para a gente posicionar a nossa mandala aqui e ajeitar, né? Vamos lá. Então eu vou colocar as varetinhas certinho aqui, melhor possível, né? Beleza. Só para eu ter uma noção, é bem possível que ela saia da posição novamente, né? Mas eu já tenho uma direção aqui de como é que tá. Então vamos passar aqui agora. Eu vou passar nessa outra varetinha aqui, nessa armação de cima ainda, né? Porque eu quero envolver ela com essa armação de baixo, para prender uma na outra.
Beleza. Passei na outra varetinha. Vou mais uma vez aqui pro meu gabarito conferir como é que tá. Ó, tá vendo que ela já fez assim, ó, já deu uma entortada aqui. Então, vamos ajeitar ela. Então, juntamos aqui. Eu vou passar ainda a mesma cor aqui nas varetinhas de baixo, né? Vai ajudar um pouco também a prender, porque ela vai segurar melhor essas linhas aqui que a gente já passou, né? Mas, como ela ainda tá... Tô sentindo que ela tá meio solta ainda. Depois disso aqui, eu vou acabar passando outra cor ainda. Mais uma cor, né? Em todas as varetas para ela fixar mesmo, né? Então, é basicamente isso que a gente faz aqui, ó. Fiz esses pontos. Eu ainda não sinto muita firmeza na mandala. Então, acho que vai ser legal aqui eu colocar mais uma cor, né? Vou usar o mesmo ponto também, mas eu vou passar mais um pouquinho aqui de linha para atingir uma firmeza um pouco maior nessa mandala. Agora sim, a hora que eu seguro a mandala aqui, eu já percebo, ó, que tá bem mais firme, né? Ela já se fixou aqui na posição que eu quero. Então agora eu já tenho mais liberdade para poder fazer algum outro tipo de ponto aqui na minha mandala. Olha como é que ela ficou na parte de trás. Beleza? Então está unida, né? As nossas partes aqui estão unidas. Então agora vamos para mais uma parte, né? Vamos dar continuidade na nossa mandala. Aí aqui, agora é interessante a gente voltar com algum ponto básico, né? Então você
estar variando, né, com qualquer um dos pontos básicos que você aprendeu aí. A gente pode passar aqui, ó, né, e passando em todas as varetas. Se você quiser, você pode até continuar e fazer mais desse ponto aqui em uma vareta só. Podemos fazer aquele ponto, ó, pulando 2 varetas e podemos fazer pulando uma só, o quadradinho, né? Aqui eu acho que vai ficar legal, até porque esse ponto aqui ele traz esse espaço aqui pra gente, né? Então acho que vai ser legal eu trazer aquele ponto estrela, ó, pulando 2 varetas. Ele vai aparecer bem aqui, vai ficar bem legal. Então vou prosseguir aqui com este ponto, ó, sempre pulando 2 varetas. É um dos pontos básicos que você já aprendeu aí no módulo anterior, né? Então eu vou seguir com ele aqui, ó. Aqui nessa mandala eu já encontrei meio que já utilizei assim bastante cores, né? Já tem meio que um padrãozinho aqui. Umas cores mais terrosas, com esse roxinho aqui. E até uma cor mais rosada que eu coloquei depois, né? Acho que já tem bastante cor, não vou nem adicionar mais cores novas nessa mandala. Agora eu vou só intercalar essas cores que eu já utilizei. Gostei desse ponto aqui. Eu vou até inclusive aumentar um pouquinho. Eu dei 4 voltas, utilizando esse roxo. Agora eu vou pegar esse rosinha que eu já tinha utilizado aqui e vou fazer o mesmo ponto agora com essa cor. Belezinha. E agora eu vou passar a outra cor aqui, esse outro tom aqui de rosa que eu já tinha utilizado. Vou passar também nesse mesmo ponto aí, ponto estrela. Mais 4 voltas, né?
eu já passei aqui, ó, uma coisa que acontece quando a gente está fazendo esse ponto estrela, né? Pulando 2 aqui na mandala de 8 pontas, às vezes a linha começa a entrar mais aqui, tá vendo? Essa rosinha aqui, ela acabou ficando por cima da anterior, da mais clarinha, né? Então o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, depois que a gente passou, né? A gente vem ajeitando, ó, a gente puxa ela mais pra cá. Faz um acabamento aqui, né? Pra ela ficar melhor posicionada assim, ó. São detalhezinhos que a gente vai observando na nossa mandala, né? Beleza? Olha aí. Tá ficando bem legal, né? Vou pegar esse marrom, foi o mesmo que eu usei aqui embaixo. Vou tirar um tanto aqui de linha. E vou voltar a utilizar minha agulha. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou passar a minha linha aqui e vou levar a agulha lá nesse ponto aqui, ó, bem onde cruza, né, a linha ali desse ponto estrela que eu fiz, bem aqui, ó, tá vendo? Bem lá no roxinho, onde eles se cruzam ali, ó, lá em cima. Vou passar ali. Lembra sempre, né, de puxar aqui por dentro. E ó, vou posicionar aqui a minha linha. E passo aqui para a varetinha, tá vendo? Posso ajeitar aqui com a agulha, ó. Mas a ideia é trazer aqui contornando, né, essa estrela e fazendo um ponto bem aqui no meio para dar um destaque ali. Então, vou fazer isso em todos esses pontos aqui, ó.
juntinho, ó. Isso aqui eu acho que vai ser legal eu reforçar um pouco, né? Achei que uma linha só aqui acabou ficando muito pouquinho, então eu vou passar mais uma volta e vou deixar um pouco mais grosso aqui essa linha. Eu vou passar no mesmo ponto. Vou utilizar a mesma forma que eu fiz, que eu mostrei para vocês aqui no centro, ó. Né? Primeiro vim no meio e depois eu vim passando uma na esquerda e uma na direita da linha, né? Então vou fazer desse jeito, ó. Assim. Ó como dá um destaque bem maior, né? Agora a gente já vai se encaminhando para o final da nossa mandala, né? Ó. Essa aqui deu uma boa diferença aqui, ó. É que eu acabei nem compensando muito, né? Nas varetas menores e tal, eu fui fazendo e acabou dando uma boa diferença, ó. Se vocês perceberem, olha o tamanho que tá sobrando aqui essa vareta, né? E essa daqui, ó, tá bem menor. Então tá dando uma diferencinha boa. Mas não tem problema. Vamos... Deixa eu ver que cor. Acho que eu vou voltar com essas cores aqui que eu comecei. Uma boa forma de finalizar. Foi primeiro essa daqui que eu utilizei, né? Então eu vou voltar com ela. Vou tentar fazer a mesma sequência de cores aqui, ó. Até o final. Vamos ver se vai ter espaço para isso.
Só que aqui eu não vou poder me estender muito não, porque senão não vai ter varetinha suficiente, né, para pôr todas as cores. Então vou passar só 2 voltinhas mesmo de cada uma. Beleza. Agora a gente vai para nossa última voltinha, nossa última cor. Olha só aqui, ó. Essa varetinha ela já tá bem pequenininha, né? Não cabe mais nada aqui também. Então, vou vir aqui com o meu alicate, vou cortar as varetas que estão muito grandes. Beleza. Vou passar minha cola também nas pontinhas. Então aqui eu já passei a cola em todas as pontinhas para facilitar um pouco aqui meu trabalho. E aí vou dar minha última volta. Na verdade vou acompanhar aqui, né? São 2 voltas. Aí aqui na segunda volta, ó, eu dou aquela encapadinha aqui na pontinha. Para dar um acabamento.
Prontinha. Então é isso, ó. Tá finalizada a minha mandala. Aqui eu só vou depois fazer o pendurador, né, que eu já mostrei para vocês como é que funciona. Escolhi um lugarzinho aqui atrás dela para colocar o pendurador dela, mas a mandala em si tá pronta. Esse é o nosso resultado. Se a gente tivesse um pouquinho mais de espaço, né, de varetinha, daria pra gente fazer algum tipo de bordado ainda aqui nesse finalzinho, né, acompanhar, fazer alguma coisa assim, mas não sobrou espaço, mas tudo bem. A ideia principal dessa aula era mostrar para vocês como é que faz esses bordados, como é que a gente utiliza a agulha e também fazer essa mandala de 8 pontas utilizando o gabarito, né? Então acho que foi cumprida a nossa missão. Espero que tenha sido interessante aí para vocês também. Treinem bastante esses pontos e a gente se vê na próxima aula.